Olá, pessoal, beleza? Aqui é o Zé, vou falar sobre a Copa América, né? Vamos falar sobre a Copa América. Hoje eu tô só, o Matheus teve alguns problemas técnicos, então vou aqui tocar com vocês, assumindo o compromisso de sempre estar comentando com vocês em relação ao que acontece no nosso futebol, da nossa seleção. Então, a gente falar um pouco dessa Copa América, né? A Copa América que infelizmente acabou, né? Encurtou mais um dos nossos sonhos aí, né? Para essa nova geração da seleção brasileira, uma seleção que a gente tinha muita esperança em relação à renovação, porém, ainda assim não conseguem entregar, né, o que a gente imaginava, né? O futebol ainda é um futebol que a gente, se não o pior que a gente viu nos últimos anos, mas se não o pior, entre os piores que a gente já viu nos últimos anos, né? Uma seleção brasileira muito pragmática, muito burocrática, uma seleção brasileira que não consegue desempenhar um bom futebol. Há muito tempo isso vem sendo uma sombra para a seleção brasileira e agora não é diferente, né? Então a gente vai observar aqui, comentar, né, alguns os jogos da seleção e focar no Brasil, né? Primeiro a gente vai iniciar aqui entre Argentina e Equador, né? Como a gente já tinha previsto, a Argentina passasse. A gente até falou passar uma certa tranquilidade, né, em relação ao que a gente tinha, a gente vinha observando, porém a gente não passou com certa tranquilidade. Foi um jogo bem pegado. O Equador teve chance de ganhar a partida do jogo no tempo normal e acabou que a qualidade dos seus atletas ali não deixou a desejar e acabou com que a Argentina sobressaiu e conseguiu sair com essa vitória em cima do Equador nos pênaltis. Vale lembrar que foi um jogo muito acirrado, não foi fácil para a Argentina e o Equador conseguiu também igualar o jogo, né, ali no tempo normal, mas a Argentina por si só ela conseguiu sobressair nos pênaltis com uma bela partida novamente dos pênaltis do goleiro Emiliano Martins. Já Venezuela e Canadá, né, um jogo que a gente tinha apostado na Venezuela por tudo que a Venezuela vem apresentando nos últimos tempos, mas o Canadá ali sobressaiu nos pênaltis, também conseguiu a vitória em cima da Venezuela e conseguiu passar de fase. Vai enfrentar a Argentina, que para mim é a forte candidata ao título, se não a final aí já, no meu ponto de vista, né? Eu acho que a Argentina passa com certa tranquilidade do Canadá, né? Colômbia e Panamá, né? É um jogo que a gente já tinha previsto que a Colômbia ia ter uma certa tranquilidade com o Panamá e pelo placar vocês já percebem que isso aconteceu, né? 5-0, a Colômbia passa com muita tranquilidade sobre o Panamá. Vou focar agora no jogo do Brasil um pouco com vocês, falar um pouco sobre esse jogo do Brasil, essa decepção que foi. Não perder para o Uruguai, eu vou falar assim, né? Não perder para o Uruguai seja uma decepção no fim dos tempos, né? Mas da forma que foi. Da forma que foi, porque eu falo. A gente tem uma seleção brasileira que jogadores jogam na primeira linha do futebol mundial. Tanto na Espanha, como na França, como na Itália, como na Inglaterra, na Alemanha. Eu citei esses nomes. Na Alemanha não tem tantos jogadores, né? Mas eu só citei porque a gente teve vários atletas que já passaram no futebol de primeira de todas as ligas principais do mundo. E a gente não consegue desempenhar o futebol desses atletas dos clubes na seleção. Isso tem que ser levar em consideração por quê? Algumas coisas a gente tem que pontuar. Primeiro, o porquê os atletas eles jogam nos seus clubes de forma excepcional, né? São várias exibições dos atletas e a gente pode focar em alguns, isolar isso em Rodrigo, pode isolar isso no Vini Júnior, pode isolar isso no Bruno Guimarães, por exemplo. A gente pode também falar do Paquetá no West Ham, que faz uma temporada muito boa, por sinal. A gente fala também do Vini Júnior no Real Madrid, que é destaque, o Rodrigo também. O Bruno Guimarães, titular absoluto do meio campo do Newcastle, na Inglaterra, na Premier League, né, nesse novo Newcastle. E a gente vê que ainda assim falta algo, não sei se. Eu creio que passa por sim pela comissão técnica. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Que a comissão técnica ela tem sim um papel fundamental para você explorar o melhor dos atletas, né? A comissão técnica ela tem possibilidades de explorar essas melhores coisas, as melhores saídas dos atletas, o melhor futebol dos atletas. E a gente vê que no Brasil parece que é diferente. O conceito técnico ele sobressai o atleta, entendeu? Quando você observa o time do Uruguai para o time do Brasil, o Valverde joga do mesmo jeito que joga
no Real Madrid, joga no Uruguai do mesmo jeito, Davi Nunes joga do mesmo jeito no Liverpool, no Uruguai, e por aí vai. O próprio De La Cruz, que é o motorzinho do Flamengo, ele faz a mesma coisa no Uruguai. E por que eu vou pegar os jogadores do Brasil para fazer jogar diferente, pô? Porque qual a experiência que o Dorival, com todo respeito, tem de pegar um jogador nível europeu e fazer ele jogar de forma diferente? Ou pior, não conseguir fazer ele jogar do mesmo jeito que ele joga no clube. São coisas que a gente se pergunta. Porque a gente tem, para mim, o atual melhor jogador do mundo por clubes, que é o Vini Júnior, que fez uma temporada muito boa. O pessoal critica muito, falando, não, mas ele farmou números contra time pequeno. Não, ele fez diferença na Champions. Aquele gol contra o Bayern de Munique, que ele dá um passo para trás, o Kroos aponta, ele já corre muito na frente do zagueiro, ele consegue sobressair e fazer um gol numa semifinal de Champions League. Não é time pequeno. O time que está na semifinal de Champions League não é um time pequeno. Então, o Vini, ele consegue sim ter um divisor de águas ali para o Real Madrid, que ser o cara para tirar o coelho da cartola quando muitas vezes o Real Madrid precisou e ele estava lá. Mas por que o Vini não consegue fazer isso no Brasil? É o que se pergunta, né? O Rodrigo é um cara que ele aparece também em momentos críticos no Real Madrid. Quando o Vini não consegue resolver, o Rodrigo ele aparece para resolver, mas na seleção ele não está aparecendo. O Paquetá, por sua vez, é um cara que ele consegue fazer uma transição de jogo muito boa no West Ham. Ele é um cara muito difícil de perder a bola, é um cara muito dinâmico e no Brasil não consegue jogar. Bruno Guimarães segue a mesma linha, um jogador fundamental para a criação do Newcastle, o Newcastle da Inglaterra, e no Brasil ele não consegue fazer isso. Então, quando a gente vai apontando outras situações, a gente começa a entender que a seleção brasileira hoje é refém de uma coisa chamada convicção. Quando a seleção brasileira, como qualquer time, ele é refém das suas próprias convicções, e eu falo disso de gestão, fica difícil você buscar alternativas, né? Fica difícil você buscar alternativas. E hoje, eu percebo que o Brasil é refém das suas convicções. Muitos clubes brasileiros também são refém de suas convicções, né? E a gente sabe, muitas seleções continuam sendo refém das suas convicções. E quando a gente fala do Brasil, não é diferente. O Brasil, ele continua insistindo no mesmo fruto, né? Insistindo na mesma receita, né? A mesma receita do fracasso. O Brasil continua insistindo nisso. Qual a receita do fracasso? É você colocar pessoas para gerir uma seleção que não estão no mesmo nível dos jogadores. É nítido isso. Ontem a gente vê o Dorival, né? No sábado, né? A gente viu o Dorival sendo praticamente ignorado. Como você ignora o mister? Como você ignora o líder, que é o treinador? O treinador é o líder da equipe. Você ignora o treinador numa disputa de pênalti, que é uma coisa que vai definir o futuro na competição. Basicamente, o treinador fica de fora e tem que levantar o dedo para tentar ser ouvido e mesmo assim é ignorado. Então, quando você percebe que os jogadores eles já são superiores, mesmo que talvez muitos ali não achem, mas as atitudes demonstram que eles já são superiores ao treinador. E quando a gente vai olhar isso, você começa a observar que, Brasil, quando vai colocar o treinador brasileiro, o cara só treinou no Brasil, nunca teve experiência europeia. Então a gente vê isso, mas isso certifica alguma coisa? Não, mas ao menos dá um benefício da dúvida, né? Que a gente não tem benefício da dúvida, porque todo treinador que vai para a seleção a gente conhece. O Dorival é isso aí. O Dorival é isso aí. Se der certo, tomara que dê certo, eu vou aplaudir, mas agora é o momento de criticar e infelizmente a gente tem que criticar. O Dorival é isso aí. O Dorival ele não é um técnico inovador, não é um técnico que vai fazer o Vini do Real Madrid jogar, infelizmente não. Então tá na hora de talvez a CBF olhar, calçar o sapatinho da humildade e falar, realmente, tá na hora da gente trazer um técnico nível europeu, um técnico que tenha títulos, que quando algum jogador levanta a boca, fala, silêncio, joguei tudo que tu ganhou também, então se aquieta aí, deixa que eu falo aqui, que aqui eu comando. Um técnico à altura dos atletas, porque é o que tá faltando. Ou pegar a chave da seleção e entregar algum jogador. Mas hoje não temos.
Hoje não temos um líder. Quem pode pegar a chave? O Scaloni pegou a chave da seleção e dá ao Messi. Mas quem no Brasil pode fazer isso? Neymar? Neymar é um cara que faz falta, mas ele é a liderança que merece a chave da seleção, que talvez a gente der a chave da seleção vai resolver? Não. Eu acho que Neymar não tem, por mais que ele seja um jogador diferencial e faz falta à seleção, ele não é um jogador maduro o suficiente para ter esse perfil de liderança de chave da seleção, né? Ele não tem. A gente não tem mais essa liderança. Você olha para o lado, hoje, quando você tiver o Neymar em campo, só tem o Neymar para o adversário olhar e temer alguma coisa. Os restos atletas não tem esse perfil, entendeu? Não tem um Cristiano Ronaldo, não tem um Messi. Se a gente voltar um pouco mais dos tempos aí, a gente tinha o Cafu, o Gilberto Silva, tinha outras lideranças e a gente não tem hoje. A nossa liderança é o Danilo, que fica discutindo com o torcedor. Inclusive, isso ontem o torcedor falou, né, dando entrevista na ESPN no sábado, né? Aliás, assisti no domingo essa entrevista do torcedor, que foi criticar não, né? Foi cobrar o Dorival deu dedo para ele. Foi criticar o Danilo ficou ironizando o torcedor. Então, a torcida um time que já desrespeita a torcida já perdeu tudo. Já perdeu tudo. E, novamente, a CBF fecha o olho, né? Porque quando você fecha o olho, você não vê o problema. Então é mais fácil para encarar, né? Então a CBF vai fazer isso aí. É muito difícil no nosso cenário a gente chegar na Copa de 2026 com favoritismo, lembrando, é uma Copa um pouco maior, né? Com mais times, mas é muito difícil. O Brasil é ser favorito pelo tamanho da camisa, mas pelo futebol apresentado, o Brasil não é favorito a nenhuma competição de seleção. Beleza? Falar agora sobre as semifinais, né? Perspectiva aqui, como eu falei, Argentina pega o Canadá. Eu acho que vai ser um jogo muito tranquilo para a Argentina contra o Canadá. Acho que é um jogo que a Argentina consegue sobressair, consegue sair com a classificação. E do outro lado ali, a Colômbia e o Uruguai vai ser um jogo bem pegado, né? Vai ser bem nível Uruguai-Brasil. O Uruguai é um time muito cascudo, o Bielsa, ele sabe ser afoito, né? Ser ousado com seu time, com sua equipe, com seus jogadores, mas a Colômbia é um time que vem mostrando futebol muito consciente, né? Muito consistente. Então vamos ver aí, né, no duelo entre Uruguai e Colômbia, quem vai sobressair. Mas eu creio que a Argentina passa para a final e Uruguai e Colômbia aí vai ser decidido nos detalhes aí. Vou deixar eles se resolverem. Mas qualquer um dos dois que for para a final vai ser um jogo bem interessante essa final aí entre a Argentina, apesar que o Canadá pode ser a surpresa, né? Pode surpreender a Argentina e conseguir para a final, mas eu acho muito improvável. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilhe para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e até a próxima.